Leitura do livro Antes que o Café Esfrie. Tô lendo pelo aplicativo Esquilo, que dá para baixar livros gratuitos. Os Namorados. Nossa, já tá tão tarde assim? Sinto muito, mas eu preciso ir embora, murmurou o homem evasivo enquanto se levantava e estendia o braço para pegar a sua bolsa. É sério? Questionou a mulher. Confusa, lançou-lhe um olhar furioso. Não escutara dizer que estava tudo acabado. É que ligara para ela sua namorada havia 2 anos, dizendo que queria ter uma conversa séria, mas agora estava anunciando de repente que ia trabalhar nos Estados Unidos e partiria de imediato em algumas horas. Mesmo sem ter escutado as palavras, neste momento ela entendeu que a conversa séria era para terminar o namoro. Agora ela sabia que tinha sido um erro pensar e esperar que a conversa séria fosse incluir um quer casar comigo, por exemplo. É sério o quê? Indagou o homem, secamente, sem fazer contato visual com ela. Não mereço uma explicação? Perguntou ela. A mulher falou com um tom inquisitivo que o homem achava particularmente desagradável. Eles estavam num café subterrâneo, sem janelas. A iluminação era composta apenas por 6 luminárias com cúpula penduradas no teto e de que uma única arandela perto da entrada. Um tom sépia tingia por completo o interior do café. A não ser que você tivesse horas, não havia como saber se era dia ou noite. O café possuía 3 relógios de parede grandes e antigos. Os ponteiros de cada um, no entanto, mostravam horas diferentes. Era proposital? Ou estavam apenas quebrados? Os clientes novos nunca entendiam por que ficavam assim. A única opção que tinham era conferir os próprios relógios de pulso. Foi o que o homem fez. Enquanto checava as horas, começou a esfregar a sobrancelha direita, ao passo que o lábio inferior se projetava levemente. A mulher achava essa expressão particularmente irritante. Está com essa cara por quê? Como se eu é que tivesse sendo desagradável, reagiu ela de forma brusca. Não foi minha intenção, respondeu, sem jeito. Foi sim, insistiu ela. Com o lábio inferior se projetando mais uma vez, ele fugiu do olhar dela e não retrocou. O comportamento blasé do homem enfurecia a mulher cada vez mais. Ela franziu a testa. Vai mesmo querer que eu diga? Ela estendeu a mão, pegar o café, cujo calor já tinha se dissipado, tendo perdido a parte mais saborosa da experiência. O seu humor despencou ainda mais. O homem checou o relógio de novo e calculou quanto tempo tinha antes do embarque. Precisaria sair do café muito em breve. Sem conseguir se recompor, a contento, seus dedos terminaram voltando para a sobrancelha. Vê-lo tão obviamente preocupado com a hora a irritava. Ela largou a xícara de qualquer jeito na mesa, batendo-a com força no pires. Plaft! O barulho alto o sobressaltou. Os dedos, que estavam ocupados acariciando a sobrancelha direita, começaram a puxar o cabelo. Mas então, após respirar fundo, voltou a se sentar e a encarou. De repente, a expressão facial dele parecia ter retornado à calma. Na verdade, a mudança no rosto do homem fora tão nítida que a mulher ficou um tanto surpresa. Ela olhou para baixo, encarando as próprias mãos unidas no colo. O homem, preocupado com a hora, não esperou que ela olhasse para cima. Escute, veja só. Ele não estava mais murmurando, parecia tranquilo e equilibrado. Mas, como se tentasse impedir as próximas palavras dele, ela perguntou ainda de cabeça baixa. Por que não vai embora de uma vez? A mulher que antes queria uma explicação, agora já não queria mais. Não queria mais saber de escutá-la. O homem ficou sentado sem se mexer, como se o tempo tivesse parado. Não está na hora de você ir? Falou com a petulância de uma adolescente. Perplexo, ele a encarou. Parecia não estar entendendo o que ela queria dizer. Como se estivesse percebido o quanto estava soando infantil e irritante, ela desviou o olhar, constrangida, e mordeu o lábio. Ele voltou a se levantar da cadeira e falou com a garçonete atrás do balcão. Com licença, traz a continha, por favor? Pediu em voz baixa. O homem tentou pegar a conta, mas a mão da mulher a pressionou contra a mesa. Pode deixar. Eu vou ficar mais um tempinho aqui, eu pago. Era o que ela queria ter dito, mas ele puxara a conta debaixo da mão dela com facilidade e estava se dirigindo ao caixa. Pode passar tudo, obrigada.
Ei, deixa que eu pago. Sem se levantar da cadeira, a mulher estendeu a mão para o homem. Mas ele se recusou a olhá-la, tirou uma nota de 1000 ienes da carteira. E pode ficar com troco, disse ele, enquanto entregava a nota com a conta. Por uma fração de segundo, o homem virou o rosto tomado pela tristeza para a mulher enquanto pegava a bolsa e ia embora. Ding-dong. E hoje já faz uma semana que isso aconteceu, contou Fumiko Kiyokawa. O tronco tombou sobre a mesa como um balão murchando. Enquanto desabava de alguma maneira, ela conseguiu não derramar a xícara de café à sua frente. A garçonete e a cliente, sentado no balcão, que ouviam a história de Fumiko, entreolharam-se. Antes de concluir o ensino médio, Fumiko já dominava 6 idiomas. Após se formar como a melhor aluna da turma da Universidade Waseda, começou a trabalhar em Tóquio, numa importante empresa de TI para a área médica. Logo em seu segundo ano de empresa, já comandava diversos projetos. Era o epítome da mulher moderna, inteligente e focada na carreira. Hoje vestia uma roupa social comum, blusa branca, saia preta e blazer. A julgar pelo visual, estava voltando para casa depois do trabalho. A aparência de Fumiko era fora do comum. Abençoada, com feições bem definidas e lábios delicados, tinha o rosto de um ídolo pop. O cabelo, de comprimento médio, brilhava e a coroava com uma auréola reluzente. Apesar das roupas conservadoras, era fácil distinguir sua admirável silhueta, como um modelo de revista de moda. Ela era uma mulher bonita, que atrairia qualquer olhar. Sim, uma mulher que combinava inteligência e beleza. Agora se tinha noção disso. Já era outra história. Antigamente, Fumiko não costumava ligar para esse tipo de coisa. Vivia apenas para o trabalho. É claro que isso não significava que ela nunca namorava. É que os namoros não a atraíam tanto quanto o trabalho. Meu namorado é meu trabalho, dizia ela. Recusava as investidas como se estivesse dando petelecos em partículas de poeira. O homem de quem ela estava falando era Goro Katada. Goro era engenheiro de sistemas e, assim como Fumiko, trabalhava numa empresa de saúde, mas não muito importante. Ele era namorado dela. Ele era namorado dela. E 3 anos mais jovem. Tinham se conhecido 2 anos antes, por intermédio de uma cliente, para a qual ambos fizeram um projeto. Uma semana atrás, Goro dissera para Fumiko que queria encontrá-la para ter uma conversa séria. Ela chegara ao ponto de encontro usando um elegante vestido rosa claro, uma jaqueta bege meia estação e escarpões brancos, tendo chamado a atenção de todos os homens pelos quais passara no caminho. Era um novo visual para Fumiko. Sempre fora tão workaholic que antes do relacionamento com Goro, tudo que tinha no armário eram terninhos. Ela também usara terninhos nos seus encontros com Goro. Afinal, costumavam se ver mais após o trabalho. Goro dissera conversa séria e Fumiko tinha achado que isso significava que o encontro seria especial. Então, cheia de expectativas, comprou uma roupa só para a ocasião. Eles chegaram ao café escolhido e encontravam um aviso na fachada dizendo que estava fechado devido ao imprevisto. Fumiko e Goro ficaram decepcionados. O café teria sido ideal para uma conversa séria, pois cada mesa tinha sua própria cabine privativa. Sendo obrigados então a achar outro lugar adequado, avistaram um pequeno letreiro de uma ruazinha silenciosa, quase um beco, por ser um café subterrâneo. Não tinham como saber como era por dentro, mas Fumiko se sentiu atraída pelo nome, que era o título de uma música que ela cantava na infância, então toparam entrar. Fumiko se arrependeu da decisão assim que deu uma olhada no local. Era ainda menor do que imaginava. O café tinha lugares do balcão e nas mesas, mas com apenas 3 assentos no balcão e 3 mesas para 2 pessoas. Bastavam 9 clientes para lotá-lo. A não ser que a conversa séria que pensava na mente da Fumiko fosse ser sussurrada, ela seria completamente ouvida pelos demais. Outro ponto negativo era que, devido a algumas luminárias, tudo ali parecia sépia. Não tinha nada a ver com o gosto dela. Um lugar para negociações suspeitas. Foi a primeira impressão que Fumiko teve da atmosfera. Ela se aproximou nervosa da única mesa vazia e sentou. Havia 3 outros clientes e uma garçonete. Na mesa mais distante, uma mulher de vestido branco de mangas curtas lia um livro em silêncio. Na mesa mais próxima da entrada, um homem de aparência comum tinha uma revista de viagem aberta sobre a mesa e fazia anotações no minúsculo caderno. A mulher sentada à frente do balcão estava usando uma regata de um vermelho bem vivo e uma legging verde. Tinha um kimono sem mangas pendurado no encosto do seu banco e ainda estava com rolos no cabelo.
Ela encarou Fumiko rapidamente, abrindo um grande sorriso. Em vários momentos, durante a conversa entre Fumiko e Goro, a mulher fez comentários com a garçonete enquanto soltava gargalhadas. Ao ouvir a explicação de Fumiko, uma semana depois, a tal mulher dos rolos no cabelo disse assim: Saquei. Na verdade, não tinha sacado nada. Então, apenas continuando a conversa com a resposta apropriada. O seu nome era Yaeko Hirai. Cliente do café, ela acabara de completar 30 anos e trabalhava numa lanchonete, ou melhor, administrava um host club. Sempre ia lá, tomar uma xícara de café. O host club é um tipo de bar no Japão onde os clientes podem interagir, conversando, flertando, por exemplo, como mulheres e homens que trabalham no estabelecimento. Só um minuto que eu me perdi. Foi uma semana atrás, tá. Garçonete constrangida sem olhar para Fumiko. O nome dela era Kazu Tokita, trabalhava como garçonete e estudava na Universidade de Artes de Tóquio. Tinha um rosto bonitinho, pele clara e olhos puxados em formato de amêndoa. Mas as suas feições não eram, digamos, memoráveis. Era o tipo de rosto que, quando alguém olhava, fechava os olhos e tentava lembrar de onde tinha visto. Nada lhe vinha à mente. Em suma, passava despercebida. Não tinha presença. Também não tinha muitos amigos. Não que ela se preocupasse com isso. Kazu era o tipo de pessoa que achava as relações interpessoais um tanto entediantes. E cadê ele? Onde ele está agora? Perguntou Hirai, brincando com uma xícara na mão, sem parecer muito interessada. Ele está nos Estados Unidos, informou Fumiko, enchendo as bochechas de ar. Então seu namorado escolheu o trabalho. Hirai tinha o talento de ir direto ao ponto. Não por isso, protestou Fumiko. Ora, foi isso sim. Ele foi para os Estados Unidos ou não foi? Insistiu Hirai com dificuldade para compreender a história. Você não entendeu quando eu expliquei? Retrucou Fumiko com veemência. Que parte? Eu queria gritar, não vá. Mas eu fui orgulhosa demais. Poucas mulheres admitiriam isso. Exclamou Hirai ao se recostar com um sorrisinho sarcástico, desequilibrando-se e quase caindo no banco. Fumiko ignorou a reação de Hirai. Você entendeu, né? Disse ela, buscando apoio em Kazu. Kazu fingiu refletir por um instante. Você está dizendo que não queria que ele fosse para os Estados Unidos, não é? Kazu também costumava ir direto ao ponto. Bem, eu acho que... Pois é, eu não queria, mas... É difícil de entender, disse Hirai jovialmente, após ver que Fumiko não estava conseguindo ser clara. Se Hirai estivesse no lugar de Fumiko, ela simplesmente teria desatado a chorar. Não vá, teria gritado. É óbvio que seriam lágrimas de crocodilo. Lágrimas são uma arma para as mulheres. Essa era a filosofia de Hirai. Fumiko se virou para Kazu. Seus olhos brilhavam. Enfim, eu preciso que você me transporte para aquele dia, uma semana atrás, implorou ela com o rosto bem sério. Hirai foi a primeira a reagir à loucura do pedido para ser transportada para uma semana atrás. Ela está falando sobre voltar no tempo? Disse Hirai de sobrancelhas erguidas e olhando para Kazu. Parecendo constrangida, Kazu simplesmente murmurou. Tá. E não acrescentou mais nada. Vários anos haviam se passado desde a época em que o lugar se tornara famoso devido a uma lenda urbana que alegava que era capaz de fazer as pessoas viajarem no tempo. Sem interesse algum por esse tipo de coisa, Fumiko deixara as informações se esvaecer da sua memória. Tinha ido ao café uma semana atrás por puro acaso. E ontem à noite, contudo, assistindo a um programa de variedades na TV, na abertura, o apresentador falou das lendas urbanas. E como se um raio tivesse caído na sua cabeça, ela recordou do café. O café que faz a pessoa viajar no tempo. Era uma vaga recordação, mas ela se lembrou dessa frase com clareza. Se eu voltar para o passado, talvez eu consiga corrigir as coisas, talvez eu possa conversar com Goro outra vez. Repetiu mentalmente seu extravagante desejo várias vezes. Ficou obcecada por ele e terminou perdendo o bom senso. Na manhã seguinte foi para o trabalho, esquecendo-se completamente de tomar café da manhã. Mas a sua mente não estava no trabalho, ficou sentada, obcecada por o passar das horas. Eu quero ter certeza, só isso, assim que pude. Então, assim que pudesse, ela tentaria descobrir se aquilo era de fato possível. Seu dia no trabalho foi uma longa sucessão de erros por total descuido. A atenção estava tão instável que um colega perguntou se ela estava
Bem, no fim do dia, a cabeça já se encontrava totalmente nas nuvens. De metrô, demorou 30 minutos para ir da empresa até o café. Foi praticamente correndo da saída da estação até lá. Após entrar, um tanto ofegante, aproximou-se de Kazu. Por favor, me faça voltar no tempo, implorou, antes mesmo que Kazu pudesse terminar de dizer olá, seja bem-vinda. Manteve o entusiasmo até terminar a explicação, mas agora, ao ver a reação das duas mulheres, acabou ficando constrangida. Hirai continuou encarando-a com um sorrisinho enquanto Kazu se mantinha inexpressiva e evitava qualquer tipo de contato visual. Se fosse realmente possível viajar no tempo, eu acho que aqui estaria lotado de gente, pensou Fumiko. Mas as únicas pessoas no café eram a mulher de vestido branco, o homem com sua revista de viagem, Hirai e Kazu, os mesmos rostos que estavam lá a semana atrás. É possível voltar, né? Perguntou ela ansiosa. Bem, talvez tivesse sido prudente começar com essa pergunta, mas não adiantava nada perceber isso só agora. Bem, é ou não? Insistiu ela, encarando Kazu do outro lado do balcão. Bem, respondeu Kazu. Os olhos de Fumiko brilhavam uma outra vez. Ela não tinha escutado um não. Então começou a ser tomada pela empolgação. Por favor, me faça voltar, implorou com tanta intensidade que parecia que ia saltar por cima do balcão. Você quer voltar para fazer o quê? Perguntou Hirai com tranquilidade, entre os goles em seu café morno. Eu queria me redimir, explicou com o rosto sério. Saquei, disse Hirai, dando de ombros. Por favor, exclamou, e suas palavras reverberaram pelo café. Fazia pouco tempo que a ideia de se casar com Goro lhe ocorrera. Completaria 28 anos naquele ano, e os pais, que moravam em Hakodate, em inúmeras ocasiões haviam perguntado: não estão pensando em casar? Ainda não conheceu nenhum rapaz agradável? E coisas do tipo. A insistência de seus pais tinha se intensificado desde o ano passado, quando a irmã de 25 anos se casou. Agora chegaram ao ponto de receber e-mails semanais. Além da sua irmã mais nova, Fumiko tinha um irmão de 23 anos. Ele se casara com uma moça da cidade natal deles após uma gravidez inesperada, deixando apenas Fumiko solteira. Fumiko não sentia pressa alguma, mas a cabeça mudou um pouco após o casamento da irmã caçula. Ela começara a pensar que talvez fosse aceitável se casar, se fosse só se fosse com Goro. Hirai tirou um cigarro da sua bolsa de oncinha. Talvez seja melhor explicar direito para ela, não acha? Disse Kazu de um jeito pragmático, enquanto se animava. Acho que sim, respondeu Kazu com voz inexpressiva, enquanto dava a volta no balcão e parava na frente de Fumiko, encarando-a com uma leve ternura nos olhos, como se estivesse consolando uma criança aos prantos. Olha só, eu quero que me escute com cuidado, ok? Claro, disse Fumiko e seu corpo ficou tenso. Você pode voltar no tempo, é verdade, pode voltar. Mas? Quando você voltar, por mais que tente, o presente não vai mudar. O presente não vai mudar. Fumiko estava totalmente despreparada para ouvir isso. E não conseguiu entender. Hã? Estranhou ela, em voz alta, sem pensar. Kazu continuou. Mesmo que você volte para o passado e conte a seu namorado, que foi para os Estados Unidos, o que sente, disse com a maior calma do mundo. Mesmo que eu conte o que sinto, o presente não vai mudar. Como assim? Em desespero, Fumiko cobriu os ouvidos. Mas Kazu prosseguiu com serenidade e disse as palavras que Fumiko menos queria ouvir. O fato de que ele foi para os Estados Unidos. Uma sensação de tremor se espalhou pelo corpo inteiro de Fumiko. No entanto, com uma aparente despreocupação com os sentimentos dela, Kazu continuou a explicação. Mesmo que você volte para o passado, revele seus sentimentos e peça para ele não ir, o presente não vai mudar, Fumiko. Fumiko reagiu impulsivamente às palavras frias e duras de Kazu. Então não vai adiantar porcaria nenhuma, não acha? Disse ela, num tom provocador. Calma, não é culpa sua, esclareceu Hirai e deu uma tragada no cigarro, parecendo nada surpresa com a reação de Fumiko. Por quê? Perguntou Fumiko, os olhos implorando por respostas. Eu não entendo. Por quê? Eu vou te contar por quê. Por que é assim? Começou Kazu. Porque é a regra. Em qualquer filme ou livro sobre viagem no tempo, parece,
haver uma espécie de regra que diz: não se meta com nada que vá mudar o presente? Por exemplo, voltar no tempo e tentar impedir que seus pais se casassem? Ou, se conhecessem, apagaria as circunstâncias do seu nascimento e faria o seu eu atual desaparecer. Costumava ser assim na maioria das histórias de viagem do tempo de que Fumiko conhecia. Então, ela acreditou na regra. Se você muda o passado, o presente de fato muda também. Assim, ela queria voltar no tempo e ter uma chance de fazer tudo de outro jeito. Infelizmente, o sonho que não se concretizaria. Ela queria uma explicação convincente para a existência da abominável regra de que nada do que você fizer no passado poderá alterar o presente. A única explicação que Kazuo pôde dar foi: por que a regra? Então será que ela não pode estar deixando de contar o motivo só para brincar com Fumiko? Ou talvez fosse um conceito difícil demais de ser explicado. Ou, de repente, ela própria também não entendesse o motivo, como sua fisionomia, que expressava naturalidade, aparentava sugerir. Hirai parecia estar se divertindo com a expressão de Fumiko. Que azar, hein? Disse ela, aspirando a fumaça com um nítido prazer. Havia pensado nessa frase quando Fumiko começou a se explicar e estava esperando para dizer desde então. Mas por quê? Fumiko sentia sua energia se esvaindo. Enquanto deixava o corpo se curvar pesadamente, uma lembrança vívida logo lhe veio à mente. Ela já havia lido uma matéria sobre aquele café, numa revista, que intitulava-se Desvendando o Enigma por Trás do Café da Viagem no Tempo. Célebre devido a uma lenda urbana. Em linhas gerais, o texto dizia o seguinte: o nome do café era Funiculi Funicolar. Havia se tornado famoso com longas filas todos os dias devido ao tal viagem no tempo, porém não era possível encontrar ninguém que realmente tivesse voltado no tempo por causa das regras, extremamente irritantes, que tinham de ser seguidas. A primeira é: você só pode encontrar no passado pessoas que já estiveram no café. Assim, o propósito de viajar no tempo costumava ser frustrante. Outra regra era: você não pode fazer nada no passado para mudar o presente. Então perguntaram aos funcionários do café o porquê dessa regra, mas eles disseram que não sabiam. Como o autor da matéria não conseguiu encontrar ninguém que realmente tivesse visitado o passado, continuava sendo um mistério se era possível ou não voltar no tempo. Mesmo supondo que fosse possível, o impasse de não poder mudar o presente certamente tornava toda a ideia inútil. O texto terminava dizendo que a lenda urbana era mesmo interessante, mas era difícil entender as origens dos propósitos. Como o pós-escrito, na matéria também mencionava que aparentemente havia outras regras que precisavam ser seguidas, mas que elas não tinham ficado muito claras. Fumiko voltou a prestar atenção no café. Hirai se sentou na frente dela, à mesa, e alegremente continuou explicando as outras regras. Com a cabeça e os ombros ainda esparramados na mesa, Fumiko fixou o olhar no pote de açúcar, perguntando-se por que o café não usava açúcar em cubos, e ficou escutando em silêncio. Tem mais regras. É somente uma cadeira que permite a viagem no tempo, tá? E enquanto estiver no passado, você não pode sair dela, disse Hirai. O que mais? Perguntou para Kazuo, contando nos dedos até o número 5. Tem um limite de tempo, respondeu Kazuo, encarando pensativa o copo que estava secando com um paninho. A informação veio como uma mera reflexão, como se Kazuo estivesse falando sozinha. Fumiko ergueu a cabeça, reagindo à novidade. Limite de tempo? Kazuo abriu um discreto sorriso e fez que sim. Hirai bateu a mão na mesa. Francamente, só de ouvir essas regras, quase todos desistem de voltar ao passado. Contou aparentemente se divertindo, e ela estava de fato sentindo um enorme prazer enquanto observava Fumiko. Faz muito tempo que não vemos uma cliente como você. Alguém obcecado com a ideia de voltar para o passado. Hirai repreendeu a Kazuo com aspereza. A vida não vem servida numa bandeja. Por que você não desiste de uma vez? Perguntou Hirai bruscamente, parecendo preparada para continuar falando. Hirai? Repetiu Kazuo, agora com mais ênfase. Hã? Não mesmo. Deixa logo tudo bem claro, disse Hirai e soltou uma ruidosa gargalhada.
Aquelas palavras foram demais para Fumiko. Sua força se esvaiu do corpo, e mais uma vez ela se prostrou e desabou sobre a mesa. Então, do outro lado do café, eu queria um refil, por favor, pediu um homem sentado à mesa, que ficava mais próxima da entrada, com a revista de viagem aberta à sua frente. Pode deixar, respondeu Kazu. Ding-dong. Uma mulher tinha entrado no café sozinha. Estava de cardigan bege por cima e um vestido chemise azul claro, tênis carmim e trazia uma bolsa branca de tecido. Os olhos eram redondos e brilhavam como os de uma menininha. Olá, a voz de Kazu ressoou pelo café. Oi, Kazu. Oi, maninha. Kazu chamou a mulher de maninha, mas na verdade era Kei Tokita, esposa do primo de Kazu. Pelo jeito, já deu para as cerejeiras, comentou Kei, parecendo não lamentar o fim da floração. Pois é, as árvores estão bem nuas. O tom de voz de Kazu era educado, mas não mesmo o tom polido e formal que adotara ao falar com Fumiko. Agora sua voz parecia mais suave, como o canto de uma ave. Boa noite, disse Hirai, enquanto ia de cadeira da mesa de Fumiko ao balcão, aparentando ter perdido o interesse em rir do infortúnio da moça. Onde você estava? No hospital. Foi fazer o que lá? Só exames de rotina? Isso. Ah, está um pouco mais corada hoje. Pois é, estou me sentindo bem. Ao olhar para Fumiko, ainda prostrada sobre a mesa, Kei inclinou a cabeça com curiosidade. Hirai fez que sim, discretamente. Então Kei desapareceu atrás do balcão, entrando no cômodo escuro. Ding-dong. Logo após Kei desapareceu, um homem enorme pôs a cabeça na porta, curvando-se para não batê-la na armação. Vestia uma jaqueta leve por cima do uniforme de chefe, camisa branca e calça preta. Um imenso molho de chaves balançava na sua mão direita. Era Nagari Tokita, o proprietário. Boa noite, cumprimentou o Kazu. Nagari assentiu e desviou o olhar para o homem, com a revista sentado à mesa mais próxima da entrada. Kazu entrou na cozinha a fim de pegar um refil da xícara vazia que Hirai segurava no ar e em silêncio, enquanto Hirai, apoiando o cotovelo no balcão, observava Nagari sem dizer nada. Nagari estava parado na frente do homem, absorto em uma revista. Fugazi, bem baixinho. Disse baixinho. Fusaki. Por um instante, o homem chamado Fusagi não reagiu, como se não tivesse percebido que tinham dito seu nome. Em seguida, ele bem lentamente olhou para cima. Nagari fez que sim, educadamente. Olá! Ah, oi! Devolveu Fusagi inexpressivo e na mesma hora voltou a prestar atenção na revista. Por um instante, Nagari continuou, parado, encarando-o. Kazu. Ele chamou em direção à cozinha. Kazu pôs a cabeça para fora da cozinha. Que foi? Ligue para o Kotaki. Para mim, por favor. O pedido deixou Kazu confusa por alguns segundos. Ligue. Ele está procurando, disse Nagari enquanto se virava para Fusaki outra vez. Kazu, enfim, entendeu o enigmático recado. Ah, tá, respondeu ela. Após encher a xícara de Hirai, Kazu entrou no cômodo dos fundos para dar um telefonema. Nagari olhou de esguela para Fumiko, prostrada sobre a mesa, enquanto ia para trás do balcão e pegava um copo na prateleira. Tirou uma caixinha de suco de laranja da geladeira debaixo do balcão, encheu o copo despreocupadamente e bebeu tudo. Então levou o copo até a cozinha para lavá-lo. Um instante depois, ouviu o som de unhas tamborilando sobre o balcão. Ele pôs a cabeça para fora da cozinha a fim de ver o que estava acontecendo. Hirai fez o discreto gesto para chamá-lo. Com as mãos pingando, aproximou-se silenciosamente. Ela se inclinou um pouco por cima do balcão. Como foi? Hirai sussurrou para ele, que procurava o papel toalha. Murmurou Nagari ambiguamente. Bem, talvez fosse uma resposta à pergunta, ou talvez fosse apenas um grunhido, frustrado, enquanto procurava o fugidio papel toalha. Hirai falou ainda mais baixo. E os resultados do exame? Sem responder, Nagari apenas coçou rapidamente o topo do nariz. Foram ruins? Insistiu Hirai, mais soturnamente. Mas a expressão de Nagari não mudou. Bem, depois que os resultados saíram, eles decidiram que ela não precisa ser hospitalizada, explicou, ciciando bem baixinho. Quase como se estivesse falando consigo mesmo. Hirai suspirou levemente. Entendi, disse ela, e olhou para o cômodo dos fundos onde Kei estava.
Kay nascera com coração fraco. Ao longo da vida viveu pelos hospitais. No entanto, como tinha sido abençoada com um jeito afável e despreocupado, ela sempre conseguia sorrir, mesmo que suas condições tivessem piorado. Hirai conhecia muito bem essa característica. Por isso, conferiu com Nagari. Nagari finalmente encontrou o papel toalha e estava enxugando as mãos. E você, Hirai, como vão as coisas? Hirai não sabia a que coisas Nagari estava se referindo. Ela arregalou os olhos. Como assim? Sua irmã tem vindo encontrá-la com mais frequência, não é? Ah, parece que sim, respondeu Hirai, enquanto dava uma olhada ao redor. Seus pais administram um hotel, não é? Isso, exatamente. Nagari não sabia muitos detalhes, mas tinha escutado que, após Hirai sair da casa da sua família, a irmã tinha assumido a gerência do empreendimento. Deve ser difícil para sua irmã tocar tudo sozinha. Bem, que nada, ela está se virando bem. Minha irmã tem uma cabeça boa para lidar com esse tipo de trabalho. Mesmo assim, já passou tempo demais. Eu não posso mais voltar para casa, retrucou Hirai. Ela tirou um porta-moedas imenso da bolsa de oncinha, que era tão grande, mas parecia um mini dicionário. Enquanto remexia dentro dele, as moedas tiniam. Por que você não pode voltar? Bem, mesmo que eu voltasse, eu não ajudaria em nada, explicou inclinando a cabeça com um sorriso amarelo. Enfim. Preciso ir embora, disse ela, interrompendo Nagari. Pôs o dinheiro do café no balcão, levantou-se e saiu, como se estivesse fugindo da conversa. Enquanto pegava as moedas que Hirai deixara, Nagari olhou para Fumiko, encurvada sobre a mesa. Foi apenas uma olhadela, contudo. E ele não parecia muito interessado em saber quem era aquela mulher com o rosto lutão. Pegou as moedas com suas manzorras e balançou as de maneira brincalhona. Ei, mano, o costo de Kazu apareceu batente ao passo que ela o chamava no cômodo dos fundos. Chamava Nagari de mano, apesar de ele ser primo, não irmão. Que foi? Ah, tem uma ligação para você. Nagari deu uma olhada ao redor. Tá bem, tô indo. Então pôs as moedas casualmente na mão de Kazu. Kotaki avisou que está vindo agorinha, informou Kazu. Nagari fez que sim ao ouvir a notícia. Cuide do salão, pode ser? Pediu ele, desaparecendo no cômodo nos fundos. Claro, disse ela. Porém, as únicas pessoas no café eram a mulher lendo romance, Fumiko, ainda encurvada sobre a mesa, e Fusagi, que fazia anotações com a revista aberta à sua frente. Após pôr as moedas na caixa registradora, Kazu recolheu a xícara deixada por Hirai. Um dos 3 antigos relógios na parede bateu 5 vezes, ressoando profundamente. Café, por favor. Fusagi chamou Kazu atrás do balcão, erguendo sua xícara enquanto falava. Até agora não tinham recebido o refil que pedira. Ah, é mesmo, exclamou Kazu ao perceber que foi correndo para a cozinha. Retornou segurando uma jarra de vidro transparente cheia de café. Ainda assim seria aceitável? Murmurou Fumiko, enquanto servia o refil para Fusagi. Kazu avistou Fumiko pelo canto do olho, o que atraiu sua atenção. Fumiko, enfim, se endireitou na cadeira. Ainda assim eu topo. Tudo bem, se nada mudar, as coisas podem ficar como estão. Fumiko se levantou e foi até Kazu, invadindo um pouco do seu espaço. Após pôr a xícara de café com delicadeza na frente de Fusagi, Kazu franziu a testa e deu 2 passos para trás. Tá bem, tá bem, disse ela. Fumiko se aproximou ainda mais. Então me transporte para uma semana atrás. Parecia que suas dúvidas tinham desaparecido, mas não havia mais nenhum sinal de incerteza nas suas palavras. Na verdade, parecia haver apenas entusiasmo com a oportunidade de voltar para o passado. Suas narinas se alargaram de empolgação. Aí ele, mas... Sentindo-se desconfortável com aquela atitude opressora de Fumiko, Kazu deu a volta nela e retornou para trás do balcão, como se procurasse um refúgio. Tem mais uma regra importante? Ao ouvir essas palavras, as sobrancelhas de Fumiko ergueram-se consideravelmente. O quê? Mais regras? Vamos lá. Você só pode encontrar no passado pessoas que já estiveram aqui nesse café. O presente não pode mudar. Somente uma cadeira pode levá-la ao passado, e você não pode sair dela. E também há algo sobre o limite de tempo.
Enquanto Kazu listava cada regra, Fumiko contava os dedos e se esvaecia cada vez mais apenas por recapitular. E essa é a mais problemática. Fumiko já estava extremamente irritada com aquelas regras que sabia e descobri que havia uma adicional, a mais problemática, ameaçou partir seu coração ao meio. No entanto, ela mordeu o lábio e fez que sim para Kazu, como se para enfatizar sua determinação. Se é assim, tudo bem. Que seja. Vamos, pode dizer. Kazu puxou o ar, como se quisesse falar. Tá, já vou dizer. E entrou na cozinha para guardar a jarra com café. Quando ficou sozinha, Fumiko respirou fundo com o intuito de se recompor. Seu objetivo inicial tinha sido voltar ao passado, para de alguma maneira impedir Goro de ir para os Estados Unidos. A ideia de impedir a ida dele não soava muito bem, mas se confessasse, eu não quero que você vá, talvez Goro desistisse de ir. Se as coisas corressem bem, quem sabe eles nunca terminassem o namoro? Fosse como fosse, a razão inicial para querer voltar ao passado tinha sido para mudar o presente. Porém, se não era possível mudar o presente, também não era possível impedir a partida de Goro nem o fim do namoro. De qualquer modo, Fumiko ainda desejava intensamente voltar ao passado, e o que ela mais queria era voltar a ver no que daria. Seu objetivo concentrava-se no ato de voltar. Seu coração decidira que queria vivenciar esse fantástico fenômeno. Ela não sabia que se viagem no tempo era algo bom ou ruim. Deve ser algo bom, e como é que poderia ser algo ruim? Refletiu consigo. Assim que expirou profundamente, Kazu voltou. O rosto de Fumiko ficou tenso, como um réu, aguardando a decisão do tribunal. Kazu estava parada atrás do balcão. A pessoa só pode viajar no tempo quando está numa cadeira do café, explicou ela de novo. Fumiko reagiu de imediato. Qual? Onde eu preciso me sentar? Perguntou Fumiko e deu uma olhada no café com tanta rapidez que quase fez um som sibilante ao virar a cabeça de um lado para o outro. Ignorando a reação, Kazu virou o rosto e encarou a mulher de vestido branco. Fumiko acompanhou seu olhar. É ali, apontou Kazu. Naquela onde está aquela mulher. Sussurrou Fumiko do outro lado do balcão. Isso, respondeu Kazu. Porém, antes mesmo de terminar de ouvir a curta resposta, Fumiko já estava se aproximando da mulher de vestido branco. Era uma figura que dava a impressão de que a sorte tinha passado sem percebê-la. A pele branca quase translúcida contrastava bastante com seus cabelos longos e pretos. Podia ser primavera, mas o clima estava frio demais para se ficar com aquela pele exposta. Porém, as mangas do vestido eram curtas e ela não parecia ter trazido casaco. Fumiko estava com a sensação de que havia algo errado, mas agora não era o momento de se preocupar com essas coisas. Fumiko falou com a mulher. Com licença, você se incomodaria muito se nós duas trocássemos de lugar? Perguntou ela, contendo paciência. Achou que tinha falado com educação, sem grosseria, mas a mulher de vestido não reagiu. Era como se nem a tivesse escutado. Fumiko se sentiu um pouco incomodada com isso. Raras vezes as pessoas podem estar tão absortas num livro que não se escute a voz ou som ao redor. Fumiko presumiu que era esse o caso. Então ela tentou de novo. Oi, tá me ouvindo? E nada. Tá perdendo tempo. Kazu parecia estar mesmo falando muito sério, como se fosse totalmente verdade. Mais uma vez os pensamentos da mente de Fumiko aceleraram. Fantasma? Um fantasma real daqueles que gemem e gritam? Que aparecem debaixo de um salgueiro no verão? A moça falou tão naturalmente que de repente eu ouvi errado, não? Mas o que soaria parecido é como é um fantasma? A cabeça de Fumiko estava tomada pelos seus muitos pensamentos confusos. Um fantasma. Isso? Tá brincando? Não, não, é sério. Ela é um fantasma. Fumiko ficou perplexo, alegrou-se por não ter perguntado muito se fantasma realmente existia. Mas não conseguia aceitar a possibilidade de a mulher de vestido ser um fantasma. Ela parecia real demais. Mas eu consigo enxergá-la, concluiu Kazu, como se soubesse o que a Fumiko ia dizer. Fumiko estava confusa.
Mas... Bem, sem pensar, ela entendeu vacilante a mão na direção do ombro da mulher. Quando estava prestes a tocar o vestido dela, Kazu disse: Pode tocar. Mais uma vez, Kazu já estava com a resposta na ponta da língua. E Fumiko pôs a mão no ombro da mulher, como se ela fosse confirmar se era possível tocá-la. Ela tinha certeza absoluta de que conseguiria sentir o ombro da mulher e de que o tecido do vestido que cobria sua pele macia. Não conseguia acreditar que era um fantasma. Ela afastou a mão delicadamente e depois encostou-a no ombro da mulher outra vez. Como assim que pode ser um fantasma? Ai, o que está acontecendo? Ela não fazia ideia de que estava passando ali. E Kazu, com um jeito convencido, do tipo: Eu bem que te avisei, simplesmente interrompeu e disse: Ela amaldiçoou você. Ao ouvir a palavra amaldiçoou, ela falou: Hã? Você fez o que fez e ela amaldiçoou você, disse Kazu, enquanto voltava para a cozinha. Só pode ser brincadeira, não é possível. Kazu não demonstra-se ajudá-la, prestes a gritar socorro em plenos pulmões, mas bem naquele instante perguntou: Gostaria de mais uma xícara de café? Fumiko tá virada. Como assim que ela me amaldiçoou? Me disseram que ela era um fantasma e eu errei a não acreditar? Eu também errei ao agarrar o braço da mulher e tentar puxá-la à força para fora da cadeira? Mas mesmo quando eu gritei me ajude, a moça só fez me ignorar. E agora tá perguntando na maior tranquilidade para a mulher se ela quer mais café? Por que é um fantasma e querer café? Bem, você só pode estar de brincadeira, né? Disse Fumiko, sem conseguir falar mais nada. E nem pingo de hesitação. Sim, tinha sido a mulher de vestido que falara. Uau! Um fantasma responde a seu pedido por café. Fumiko respirou fundo. Um instante atrás estava desesperada para se salvar. Agora tinha uma nova oportunidade e não abriria a mão dela. Certa vez Fumiko ouviu a velha lenda do milionário da palha de arroz, que fez o máximo com o pouco que tinha, e se ela queria ser como ele, teria que agir da mesma maneira. Tá, espero. Tudo bem, mas você precisa saber que ela não distingue dia e noite. Bem, o capítulo segue, eu continuo na próxima leitura.